que você não se masturba agora? 30 dias depois ela volta, grávida, e quer ter um filho. Conclusão, você vai pagar pensão pro resto da tua vida. Ela te ama? Não! O que é que ela é então? É puta! Oi, eu sou o Gui e a música brasileira para muitos está em decadência. Nomes como Cazuza, Chico Buarque, Caetano Veloso, Rita Lee, Legião Urbana, especialmente Renato Russo, são nomes da música brasileira de antigamente que fazem parte da cultura popular de nosso país. Só que até os dias de hoje, há muitas pessoas que estão fazendo música e não têm o reconhecimento que esses nomes tiveram e têm até hoje. O iceberg de hoje é sobre um desses artistas, que não faz parte da cultura popular brasileira. É um artista conhecido por músicas sobre temas inusitados, ao mesmo tempo que não são coisas incomuns de modo geral. Para muitos ele é uma piada, para outros ele é um gênio não compreendido na música nacional. Aqui começa meu iceberg sobre o Rogério Skylab. Rogério Skylab. Rogério Tolomei Teixeira, mais conhecido como Rogério Skylab, é um cantor, compositor, letrista, violonista, poeta, ensaísta, produtor musical, ator e ex-apresentador de televisão brasileiro. Ele nasceu no Rio de Janeiro e é responsável por diversas músicas em uma discografia de mais de 20 discos diferentes, tendo até alguns discos ao vivo. Ele tem sua carreira musical desde 1992 e desde sempre se destaca por ter uma grande mistura de estilos e ritmos em suas músicas. Ele trata de temas que vão desde como o homem trata a natureza ao seu redor até o arrependimento de uma travesti após uma cirurgia de transição de gênero. Nos dias atuais, o Skylab ganhou mais reconhecimento, dessa vez como um meme na internet, aparecendo diversos cortes de podcasts e entrevistas dele que se tornaram virais pelas coisas que ele fala e o modo dele de agir, com muitos internautas ficando fascinados com o Skylab. Os 3 vezes assim, eu digo, e falei isso no Danilo Gentili, que é absolutamente absurdo uma pessoa passar pela existência. Você não vai voltar. Eu não acredito em Deus, em reencarnação, nada. É uma vida só. Você não vai dar o nenhuma vez. Com um desses internautas, sendo eu, por causa dos memes, conheci a discografia dele e todo o trabalho que ele fez ao longo dos anos. Samba do Skylab. Em 1991, Skylab participou de um festival de música na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, e ganhou o prêmio de primeiro lugar como artista solo e com a música Samba do Skylab. Assim, ele adotou o nome Skylab como seu nome artístico. A palavra Skylab foi escolhida por causa de uma estação espacial, e o Sky se considera uma estação espacial que toma diferentes transmissões de diversos lugares, se juntando em uma coisa só. Fora da Grey. É o nome do primeiro disco lançado por Skylab no ano de 1992, financiado com dinheiro que ele ganhou com o prêmio do Festival de Música. Fora da Grey foi bem recebido pela crítica. As duas músicas que eu mais gosto desse disco é a própria Fora da Grey e a Casas da Banha. Em especial é a Casas da Banha, porque o Skylab pegou uma propaganda real de uma loja e perverteu ela completamente nessa música de um modo que deve chocar quem ouve, mas que para muitos deve causar um efeito humorístico, o que não era a intenção do Sky. Programa do Jô. Por causa de Fora da Grey, Skylab conseguiu participar do programa do Jô Soares e seguiu indo lá basicamente toda vez que lançava um disco novo. É perceptível que o público no programa vê o Skylab mais como piada mesmo, ficam dando risada nas performances dele e tal, mas o Rogério não aparentava ligar muito. O Jô era sempre super respeitoso com o Skylab e só fazia piadas em momentos pontuais para dar uma quebrada no clima e porque o Jô Soares era um cara engraçado mesmo. Hoje em dia o Jô Soares está morto, mas Skylab participou do De Noite e há não tanto tempo foi no programa Provoca da TV Cultura. Então, de certo modo, a mídia tradicional com esses programas de entrevistas reconhece o Skylab, especialmente com essa aparição dele no Provoca. Isso ficou muito claro. Ele não é um artista que todos conhecem, mas quem conhece já sabe o que virá dele em uma entrevista, porque ele já foi entrevistado várias vezes e a questão é quem irá entrevistá-lo e qual postura tomar.
tomará? Será uma postura mais divertida, uma mais provocativa, uma mais neutra? Isso que é interessante de ver entrevistas do Skylab sendo fã dele, como que alguém de fora da bolha ou até de dentro, como aparecerá mais pra frente, vai reagir. Diogo Defante. Diogo Defante é um humorista, músico e criador de conteúdo brasileiro. Ele é um grande fã do Rogério Skylab. Ele apareceu em um episódio do Flow Podcast junto do Sky, e após isso o Rogério foi ao Juscelino Kubicast, o podcast do Defante. O que rendeu o que pra mim é o melhor podcast da internet brasileira. Esse pá é um dos melhores do mundo também, tô nem zoando. A conversa que saiu desses dois é algo que simplesmente não tem igual. É uma naturalidade muito foda que tem entre esses dois, porque queira ou não, eles são meio parecidos. O Skylab não gosta que comparem as músicas dele com as do Defante, mas nem é disso que estou falando. Tô falando mais do modo de conversar e, digamos, de como lidar com a conversa, e até mesmo os gostos deles são meio parecidos. Nesse podcast a impressão que dá é que o Skylab é o Diogo Defante quando ele ficar velhinho. Uma coisa curiosa nesse podcast é o fato de que o Sky diz na cara do Defante que achou quase todas as músicas dele horrorosas, mas mesmo assim a conversa continuou normalmente. Afinal, o Skylab não disse isso sendo um babaca, sendo um cara chato. Ele apenas expressou uma opinião quanto às obras do Defante. Agora, o que eu fiquei puto é que quando ouvi aquela música, as pessoas começaram a falar, é a cara do Skylab. Aí eu falei, porra, me desculpa, mas essa música tem nada a ver, porque de fato eu confirmo, a música é horrorosa. A questão não é essa, eu não fiquei puto contigo. E diga-se de passagem que as músicas dele são boas, tá? De uma forma diferente que as do Skylab são, mas são boas. Pois o Defante faz as músicas querendo ser engraçado e ele é engraçado. Já o Skylab não. No programa do Joe, o Skylab disse que o trabalho dele deveria pender mais para a tragédia do que para a comédia. Mas acabou que na tragédia o que mais se destacou foi a comédia mesmo. E esse é um dos motivos de eu achar o Sky um artista tão incrível. O meu trabalho não tem nenhuma relação com humor. Se existe humor, é um humor enviesado. Humor... Não, pode desculpar, mas tem. Não, mas você... Eu tô falando que é o seguinte, eu não faço música, eu não faço nada pra... Você não faz, como é que se diz? Humor. Propositadamente, pra ser engraçado ou pra fazer uma piada, mas o humor permeia tudo que você faz. Mas que eu fico com raiva disso, porque eu não queria isso. Entendeu? O meu trabalho não é de humor. Eu sempre quis ser trágico, entendeu? Eu tô falando sério, precisa... E a minha vida, por isso... É tudo... Dostoiévski não é trágico? É. E tem humor. Na obra dele tem humor, nos processos, em tudo tem. Skylab não é um personagem. O Rogério Skylab não é um personagem segundo ele mesmo, e ele fala que fica irritado quando o tratam como um personagem. O que acontece é que ele é apenas um autor, e ele faz a arte dele. Nas músicas, ele como autor está colocando as mais diversas coisas que ele imagina ou quer passar na obra, seja de modo direto ou indireto. No caso do Skylab é de modo totalmente interpretativo. Vou dar um exemplo, ele tem uma música que se chama Convento das Carmelitas, e ela narra um serial killer que está matando freiras. A música é ele falando, a primeira freira que passou, eu estrangulei, eu não gosto de freira, eu não gosto de frei. E vai seguindo as freiras até o fim da música. Nessa obra, ele não está se declarando inimigo da Igreja Católica ou algo assim, o que seria uma interpretação literal dessa música. Aí, ele mesmo diz que está esboçando algo serial. Nessa época dos discos, Skylab 1, 2 e 3 e assim por diante, ele escolheu a série de números porque ele simplesmente gosta de sequências. Fora que o uso da palavra freira, com segunda, terça, quarta, quinta e sexta, lembra segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira, o que pode ser uma analogia aos dias da semana e uma crítica a uma rotina repetitiva. Então o Skylab de fato é um cara peculiar, é um cara diferenciado, mas acima de tudo, ele é um autor e não um personagem. Empadinha de camarão. A empada é um salgado popular no Brasil e em Portugal, que pode conter os mais variados recheios e até mesmo camarão. E Rogério Skylab fez uma música sobre isso, chamada Empadinha de Camarão. Nela ele põe a empadinha de camarão em um patamar elevado, falando que ela é a rainha. E até mesmo faz paralelos eróticos com o alimento, misturando os dois na música. Mas em uma estrofe a canção toma um tom mais melancólico, falando: quando penso nos teus olhos, vejo só a escuridão, nada fica, tudo
fundo passa, no fundo falso dessa canção. Ele trata o consumo da empadinha como algo prazeroso, extremamente prazeroso nesse caso. E nessa estrofe ele fala de efemeridade. Ao meu ver, aí ele quer dizer que é um prazer momentâneo, porque tanto o ato que ele fala na música quanto o alimento é algo que acaba, são coisas boas, são coisas que para a maioria dos homens nesse caso são gostosas, mas que passa. Essa música é uma das mais famosas do Skylab e rendeu uma minissérie no canal dele, onde ele prova empadinhas de camarão de vários cantos do Brasil para decidir qual que é a melhor, qual que é a rainha. Além de todas as profissões que eu citei no começo do iceberg, o Skylab é um crítico gastronômico incrível. Álbuns Skylab. Após lançar o Fora da Grey, o Rogério lançou uma série de 10 discos, todos com Skylab no nome. Ou seja, é Skylab 1, 2, 3, 4 e assim por diante até o 10, sendo os Skylabs 2 e 9 discos ao vivo. É nessa sequência de álbuns que estão as músicas mais famosas do Skylab e também muitas de minhas favoritas. A escolha dessa série com números, como eu disse antes, é porque o Sky disse que gosta muito da matemática e de coisas seriais. E essa coisa da matemática, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Eu gosto dessa ideia, essa coisa da matemática, eu gosto. Então ele fez esses álbuns numerados. Os estilos musicais desses discos variam muito. Sinto que o Skylab 2, por exemplo, apela bastante pro rock. Já o Skylab 3 é algo bem mais experimental. E sabe, é uma mistura muito boa que ele faz nos discos. Sinto que vale a pena ouvir cada um desses discos dele. Eu só não tenho eles fisicamente porque eu não tenho como adquirir, mas se eu pudesse eu comprava todos, especialmente o primeiro, que é em vinil. Cara, real, colecionaria os discos dele. Trilogias. Após terminar os álbuns Skylab, o Rogério decidiu largar um pouco os estilos experimentais para iniciar algo mais abrasileirada, iniciando assim a trilogia dos carnavais, com samba, MPB e bossa nova. Os álbuns que compõem essa trilogia são respectivamente Abismo e Carnaval, Melancolia e Carnaval, e Desterro e Carnaval. Essa saga durou até 2015. De 2016 até 2018 ele trabalhou com o produtor Lívio Trachtenberg para a produção de uma trilogia paralela chamada Skylab e Trachtenberg. Em 17 de maio de 2018, Rogério lançou um álbum que começaria sua nova trilogia, com esse se chamando O Rei do Logicamente, essa trilogia se chamaria Trilogia do contendo o próprio Rei do depois Nas Portas do e por fim Crítica da Faculdade do Na minha opinião, especialmente o primeiro e último álbum dessa trilogia tem muitas das melhores músicas do Skylab também. Nesses discos ele retorna ao lado mais experimental. A trilogia do terminou em 2019, sendo mais breve que a dos carnavais. Em 2020, o Skylab iniciou outra trilogia, com essa sendo a trilogia dos Cosmos, e atualmente a trilogia do Fim, que tem os trabalhos mais novos do Sky. O cara lança tudo isso de música e ele já é velho, ele tem 68 anos. O cara não para. Matador de Passarinho. Provavelmente é uma das, se não a música mais conhecida do Skylab. Ela acho que dá pra considerar quase uma paródia da música Passaredo de Chico Buarque. Na canção do Chico ele fala, toma cuidado que o homem vem aí. E a música do Skylab mostra a perspectiva do homem. Basicamente a letra é uma sequência de diversas espécies de pássaros diferentes, até que chega o homem e mata todos eles de forma compulsiva. Ele não consegue se segurar. Essa música, apesar de ser, convenhamos, bem simples, foi muito importante na carreira do Rogério, tanto que ele teve um programa de televisão no Canal Brasil e o nome dele era justamente Matador de Passarinho. Era um programa de entrevistas e os entrevistados eram basicamente todos ligados à área das artes e a ambientação do programa era toda exótica, com iluminação baixa e tal. É um programa cara do Skylab mesmo. Cadê Meu Pau? É o nome de uma música presente no álbum Skylab 6, lançado no ano de 2006. A música ficou conhecida muito tempo depois do lançamento dela, devido à alta quantidade de memes que foram feitos com a música. Ou melhor, com uma performance específica feita pelo Skylab. No dia 10 de julho de 2013 foi exibida uma entrevista com o Rogério Skylab feita pela atriz Rogéria no seu programa Com Frescura, exibido no Canal Brasil. Nesse programa há uma conversa muito da hora do Sky com a Rogéria
Rogéria, pois é visível que há uma timidez e admiração por parte do Skylab com a Rogéria. O momento do programa que se tornou viral é quando o Rogério conta a história da música Cadê Meu Pau? E após isso faz uma performance totalmente improvisada ali mesmo, que fez a Rogéria transcender a sua própria humanidade fazendo essa cara. Ai, não! Roubaram meu pau! Capado! Canalha! Não! Roubaram meu pau! Destroço! Estrago! Não! Roubaram meu pau! Castrado! Canalha! Catástrofe! O pesadelo só começou. Cadê meu pau? Cadê meu pau? Cadê meu pau? Cadê meu pau? Maravilha, Rogério, que maravilha! A história da música Cadê Meu Pau é que Rogério Skylab estava lendo um estudo de antropologia feito com travestis, e uma delas, após fazer a cirurgia de transição, colocou a mão onde ficava seu Malaquias e começou a gritar: cadê meu pau? Cadê meu pau? E com isso, Rogério fez uma música interpretando com maestria as sensações da travesti. Eu estava lendo um livro de um antropólogo maravilhoso carioca chamado Hélio Silva, retratando a vida dos travestis no Rio de Janeiro. E o Hélio Silva falou de uma situação muito curiosa, que o travesti foi fazer a operação, fez a operação, no dia seguinte ele botou a mão ali e começou a se arrepender e começava a gritar: cadê meu pau? Cadê meu pau? A partir daí eu fiz uma música. Usando palavras como catástrofe, destroço, estrago, cadáver, junto de uma basicamente atuação vinda dele. Simplesmente Sky sendo Sky. Aparição em filme. Skylab interpreta o professor de história no filme brasileiro Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola. Aquele filme lá que tem o Danilo Gentili e o Kiko. Eu nunca assisti a esse filme, mas pretendo ver um dia. Afinal, eu vi que as críticas foram negativas, mas elas foram negativas porque o humor do filme é pesado. Então, considerando que falaram mal por isso, deve ser bom. Nem tem muito o que falar aqui. O Sky tem as suas aparições nesse filme e, sinceramente, ele tem cara que seria professor, mas não qualquer professor. Seria aquele professor loucão que a turma toda ia gostar. Entrevista com Júpiter Maçã. No dia 24 de novembro de 2014, na terceira temporada do programa Matador de Passarinho, o entrevistado foi Júpiter Maçã, também chamado de Júpiter Apple. A entrevista do Júpiter foi de longe o episódio mais icônico de Matador de Passarinho, por visivelmente o Júpiter estar completamente fora de si. Ele tá completamente maluco naquela entrevista. Já sou um homem de 50 anos, sou praticamente o vovô tarado. Eu me lembrei de uma frase: não me chame de titio que o meu pau fica duro. Agora me chame de vovô que fica mais duro ainda. Não falando coisa com coisa, fazendo coisas que você pensa, como que deixaram isso no corte final do programa? Tipo, ele põe a mão dentro da calça, além de, claro, ele capotar o Corsa no meio da entrevista, ele simplesmente vai a mimir. Algumas pessoas acharam o Skylab babaca entrevistar o Júpiter nesse estado, mas posteriormente o próprio rockstar Júpiter Apple disse que não viu problema nenhum naquela entrevista. Ele disse que de fato ele estava meio doido ali, mas que não tinha problema, pois a vibe do programa foi boa. Então o que acontece? Há cerca de 6 meses, mais ou menos, eu entrei em rehab total, ou seja, de abandono de todas as químicas. E isso inclui os barbitúricos. Que eu estava tomando, por sinal, por demasiado. Então eu larguei toda a química. Mas, coincidentemente, com o final desse ciclo, houve a gravação que se deu por cerca de 60 dias atrás, o Caçador de Passarinho com o Rogério Skylab. E eu estava um pouquinho altinho, sim. Só que eu tenho uma vibe Monty Python, eu tenho uma vibe Pereio, eu gosto da chanchada, da porno chanchada, assim como o Skylab também. E a gente deixou que isso fluísse, que o show fluiu. Então eu queria tranquilizar os... Certo? E ali fechou um ciclo, tá? Então, há 2 meses pra cá, que eu não uso nada. Eu tirei as químicas, os barbitúricos,
e as outras químicas do meu organismo. Foi algo natural, fluiu devido até às semelhanças entre ele e o Skylab na vibe dos dois, com a diferença sendo que Skylab já disse que nunca usou drogas. Livros. O Skylab tem uma, no momento, breve bibliografia. Ele já fez 2 livros de poesia, 2 ensaios e uma crítica literária. De longe, a obra literária do Sky que mais chamou a atenção é o livro Lulismo Selvagem, onde ele fala de questões políticas do Brasil de um ponto de vista esquerdista, pois o Skylab é abertamente de esquerda, mas mesmo assim, ele não é politicamente correto, e inclusive se mostra contra o politicamente correto. É um tópico que não tem muito o que ficar falando, é mais para complementar mais sobre as obras do Rogério Skylab. Travestis. O Skylab tem uma visível e grande obsessão por travestis. Ele já disse em diversos podcasts e entrevistas que a mescla de características femininas e jeitos femininos com a parte masculina lhe desperta sentimentos. E nesse momento, o que eu tô fazendo? Eu tô vendo muito travesti, eu adoro travesti. Por que eu gosto de travesti? Porque eu gosto de ver porra. Eu gosto de ver diversos formatos de entendeu? Os diversos formatos. Ai, que legal entrar nesse tema, porque eu me identifico muito com você, cara. Pois é, mas ninguém acha que tô falando isso. A diferença é que ali ele está falando sério, ele não tá zoando, por incrível que pareça. Em parte de seu trabalho, essa obsessão é visível, seja na capa do Skylab 5, onde é ele mesmo vestido de mulher, e em músicas dele como a própria Cadê Meu Pau, já citada anteriormente. Performances ao vivo. Skylab faz muitos shows pelo Brasil inteiro e suas performances ao vivo chamam muito a atenção, tanto pelo público que é bem participativo cantando as músicas e até entrando no palco com ele, e uma coisa que chama a atenção nas performances é o Skylab cuspir cenoura na plateia. Ele no show simula uma ave querendo levantar voo colocando a cenoura na boca, simulando um bico, mas depois ele pega aquela cenoura crua, come um pedaço, mastiga e cospe na plateia. Outra coisa que chama a atenção é que em algumas performances da música Tem Cigarro Aí, a plateia fica jogando cigarros no Skylab. Além de fazer sentido com o nome da música, faz sentido com a letra de Tem Cigarro Aí. Tem outras coisas que o Sky faz ao vivo que chamam a atenção, mas que merecem ficar mais abaixo nesse iceberg, porque cuspir e receber cigarros é nada perto do que vai aparecer aqui. Fátima Bernardes Experiência. É uma música que devia estar inclusa desde o começo no álbum Skylab 5, mas foi removida. A música foi removida para evitar problemas legais e polêmicas com a Fátima Bernardes e a Glória Maria, 2 celebridades citadas ao longo da música toda. Além do mais, William Bonner citado na letra também. De fato, é uma música que, dependendo da perspectiva da Fátima Bernardes e como ela encara isso, pode dar problema, pois há versos como Fátima Bernardes foi baleada, também Fátima Bernardes é bunda, e até mesmo Fátima Bernardes com a dura. Um ano depois do lançamento do disco, em 2005, o álbum foi reeditado, agora tendo Fátima Bernardes Experiência em uma tiragem limitada. 19 anos depois, em 2023, a música foi relançada e publicada como single. Atualmente, o Skylab 5 e o single Fátima Bernardes Experiência estão disponíveis no site do Skylab. Em diversos podcasts, o Rogério já disse que, por incrível que pareça, a música tem nada a ver com a Fátima Bernardes. Ele disse que na música ele criou uma Fátima Bernardes fictícia e que na realidade aquilo ali pode ser visto como uma celebração a Fátima Bernardes. Eu tirei essa música do meu disco porque tirei com medo mesmo que pudesse me dar problemas, entendeu? Mas essa música tá na rede social, alguém pegou, me gravou e ela tá rodando aí nas redes sociais, entendeu? Então é muito fácil encontrar essa música. Agora, quanto a essa observação que ele acabou de fazer, eu não sei se foi exatamente isso. Eu queria produzir uma Fátima Bernardes fictícia. Sacou, cara? E eu produzi uma Fátima Bernardes fictícia. Eu acho que, no fundo, o que eu quero sublinhar é isso, sabe? Eu acho que há uma diferença entre o discurso musical e um discurso real no sentido, por exemplo, de um stand-up, né? Que é um discurso real. De uma música, não. É muito difícil você processar, criminalizar uma música, porque a música trata com a ficção. Entendeu? Então, o que eu queria sublinhar era essa ideia, a ideia de ficção. A Fátima Bernardes Experiência, naturalmente, não tem nada a ver com a Fátima Bernardes. Né? Tá.
O Acriano mandou aqui. Supla. Fiquei pensando na resposta dele. Eu vi você respondendo sobre isso, que era até quase uma homenagem à Fátima, de certa forma. Uma celebração. É uma celebração. E isso me fez lembrar quando... Desculpa, quando o Johnny Rotten cantou God Save the Queen, Deus salve a rainha, não é porque ele detesta a rainha, é uma celebração para a rainha também, me fez esse paralelo, entendeu mais ou menos? Então eu só queria falar isso, beleza. Next. Eu considero Fátima Bernardes Experiência uma das grandes obras do Skylab, pois a vejo como uma crítica ao modo que a mídia trata o estilo de vida das celebridades. Basicamente, quase todos os versos facilmente poderiam ser uma manchete de fake news de, sei lá, da Choquei. A música pega essa Fátima Bernardes fictícia e cria uma narrativa absurda com ela, junto de um instrumental muito foda. Se um dia eu aparecesse na Globo e pudesse escolher uma música pra tocar lá, seria essa. Chico Xavier e Roberto Carlos. É outra música que deveria estar disponível originalmente em um disco do Skylab, mas foi removida pelo mesmo. Ela deveria estar no Skylab 4. Provavelmente os motivos da remoção dessa música foi o mesmo da Fátima Bernardes: evitar polêmicas e problemas legais, dessa vez com Roberto Carlos. Afinal, a música é assim: Chico Xavier viado, Roberto Carlos tem perna de pau. Novamente, a música tem essa parte e tem o título, mas o tema central é a questão de como a verdade é crua. Como ela pode ser cruel. Pra quem não sabe, muitas pessoas até hoje ficam se questionando a respeito da sexualidade do Chico Xavier, mas não tem como saber ao certo, né? No entanto, o fato é que ele não era homofóbico, mesmo em épocas que isso era quase que obrigatório no mundo. Já o Roberto Carlos não tem uma perna mesmo, ele perdeu porque um trem passou em cima da perna dele. Então, provavelmente, o eu lírico nessa música está aceitando alguns fatos. Claro que é em um tom meio satírico e ácido, né, pelo uso da palavra viado e por falar que o Roberto Carlos tem uma perna de pau, mas dá pra entender que está falando de alguém aceitando algo. Afinal, aos versos: e apesar de tudo, é tão comovente, a verdade explode na cara da gente, a verdade é crua, a verdade é nua, a verdade tosse e a verdade a verdade é a verdade é a verdade trai e nem se incomoda, a verdade grita em poucas palavras, a verdade arde, a verdade arte. Então facilmente você poderia trocar as falas sobre Chico Xavier e Roberto Carlos por qualquer outro tema e a letra não perderia o sentido. Você podia pôr algo sobre uma traição, algo ligado a relacionamento, sabe, qualquer coisa assim, e a letra ficaria só menos impactante e provocativa, mas não sem sentido. Entrevista com Gil Brother Away. Skylab já entrevistou Gil Brother Away, um conhecido comediante brasileiro e também uma máquina de memes na internet, né? No programa Matador de Passarinho, ele entrevistou o Away. Esse episódio também é cinema, porque ele começa com um monólogo muito bizarro do Skylab falando sobre solidão e como tem medo de cair na rua, pois é um cara muito sozinho. Apesar do Gil Brother, quando vivo, né, ele foi um cara muito conhecido pelo seu jeito, humor, piadas, sketches e tal, o Skylab conduziu a entrevista de um modo sério. O Away se sentiu totalmente respeitado ali. As perguntas foram sérias e tal, mesmo assim rendeu memes, e memes muito conhecidos. E com certeza você deve ter visto algum deles. Caracas. Porra! Covers. Skylab não apenas compõe e canta, como também faz covers de muitos outros artistas. Destaque para os covers que ele fez de músicas do Júpiter Maçã, como a Marchinha Psicótica de Dr. Sup e também Eu e Minha Ex. Especialmente Eu e Minha Ex é uma música que, interpretada pelo Sky, ficou muito foda, tipo, mais do que ela já é, que a versão do Júpiter Maçã é muito boa também. Ele colocou mais rock mesmo, deixou explosivo, como ele mesmo disse. Com certeza o Jupiter Apple ficaria feliz ao ver essa versão fodástica da música dele. Não tem muito o que falar aqui, é mais pra iceberg não ficar incompleto. Let's get it. Okay. Você sabe que eu sou uma pessoa fanática pelo seu trabalho. Você sabia disso? Sabia disso? Estou lisonjeado. Realmente não. Eu sou um dos grandes fãs do seu trabalho. Inclusive, hoje no meu show lá no Sesc Pompeia, eu vou cantar uma música sua. Mesmo? Exato. Qual? Eu e Minha Ex. Tá brincando? Tô falando sério. Como ficou o arranjo? Ficou maravilhoso. Ficou mais explosivo que o teu. Com certeza.
Banco do Brasil. Antes de se tornar músico, Skylab trabalhou 28 anos como bancário em uma agência do Banco do Brasil em Macaraju. Tem uma história que o Skylab disse que já se masturbou no banheiro do Banco do Brasil. Ele trabalhava só meio expediente para ele ter tempo de fazer suas outras coisas, porque ele trabalhava no banco, mas ele só parou, segundo ele mesmo, mais recentemente. Ele é aposentado no Banco do Brasil. Os colegas de trabalho dele tinham que trabalhar muito mais porque eles tinham família com filho e essas coisas. E chegava um ponto que o cara realmente cansava. Então o Sky abriu mão de ganhar muito mais dinheiro para ter tempo de fazer as coisas que ele gosta. Qual foi o lugar mais esquisito que você já Você falou, não aguento, preciso bater uma, não tem jeito. Caralho. No palco. Não sei, não saberia dizer isso. Não saberia dizer. Mas provavelmente foi no banheiro do Banco do Brasil. Provavelmente foi. Música censurada pela Rede Globo. No programa do Jô, o Skylab cantou a música Mictório, e nela o trecho "Falei com o presidente" da Rede Globo e foi condecorado com o prêmio Nobel. Esse trecho foi cortado. Com certeza isso ocorreu para evitar problemas ou um climão lá no programa do Jô exibido na Rede Globo. Fizeram um monumento em minha homenagem, tirei fotografia, ganhei aplausos, levei uma porrada no mictório. E nesse trecho da música nem é assim porque o Sky odeia a Globo ou algo do tipo. Na realidade é só uma crítica à mídia em geral, né? Porque na letra de Mictório, um cara que levou uma porrada no mictório, obviamente, se sujou, foi preso, solto e ao mesmo tempo o mundo na música está acabando, tá tudo indo pro zaralho. Mas aí o que acontece do nada? Pegam como cortina de fumaça o cara que apanhou no mictório e dão prêmio, falam com a Globo e tal, enquanto o mundo tá uma bosta. Isso acontece até hoje, então não foi uma crítica direta à Globo, e sim ao modo que a mídia como um todo tem poder de anestesiar a sociedade contra os problemas reais, passando uma ideia de um mundinho de mentira. História da bandeira do PT. Skylab tem mais uma história muito bizarra. Ele disse que um dia ele estava defecando na casa de um colega dele, mas ele viu que não tinha papel higiênico no banheiro, mas em sua frente tinha uma bandeira do Partido dos Trabalhadores. Skylab levantou todo cagado, beijou aquela estrela da bandeira, vestiu a calça e foi embora, todo sujo de bosta pela rua. Foda que quando começaram a rir dessa história no Flow, o Sky ainda perguntou: o que vocês acham que ia fazer? Quando falaram que iria limpar as fezes com a bandeira do PT, ele ficou muito bravo. Eu tava com vontade de cagar, tava na casa de um colega meu, eu fui, não tinha papel higiênico, entendeu, cara? Não tinha papel higiênico, eu não sabia o que eu ia fazer, se eu limpava com a cueca, aí sabe o que eu vi? Assim, na janela, assim, na janela do banheiro? Porra, a bandeira do PT. Puta, eu não pensei duas vezes, cara. Me levantei, olhei para a bandeira, dei um beijo na estrela, fechei a minha calça e fui todo cagado andando pela rua, cara. E sentia aquela coisa do cu, assim, sabe? Escorregando, assim. Caralho, que sensação horrível. Mas calma aí. Porque você achava que eu ia fazer o quê, porra? Você achava que eu ia fazer o quê? Limpar a bunda com a bandeira do PT. É, seu viado? Pode ser. Capa dos discos. Quem faz as capas dos discos do Skylab é a esposa dele, que é uma artista plástica. Geralmente as capas apresentam elementos misteriosos, grotescos, levemente assustadores ou simplesmente confusos que causam um sentimento provocante em quem vê. Afinal, você vê essa foto aí do Skylab 2, né, que é um frango bicando o outro, e você pensa, cara, que tipo de música que vai ter nesse disco? Vai ser um hard rock? Vai ser um heavy metal? Muitas das capas dos discos têm fotos do próprio Skylab, como a própria do Rei tem uma foto dele toda distorcida. Isso se deve pois o Sky pegou o título de Rei do pra ele mesmo. Em geral, as capas dele passam apenas um ar de mistério, às vezes meio minimalista, às vezes algo surreal, às vezes chocante, mas nunca é algo certeiro, que você olha e já entende o conteúdo do disco. É sempre algo para deixar a dúvida, e isso é outra coisa que já é incrível no Skylab.
Rogério não gosta do Skylab 1. O disco Skylab 1 não foi produzido por Rogério, como a maioria dos seus discos, e sim por Robertinho de Recife. O Sky sentiu-se meio insatisfeito com o resultado do disco, pois alegou ter teclados demais, falando que seu envolvimento criativo naquele álbum foi mínimo. Já no Skylab 2, que foi um disco ao vivo, ele disse que se tratava de um disco 100% Skylab. Já o Skylab 1 era 80% Robertinho, e só 20% Skylab. De fato, eu sinto que o Skylab 1 é um disco muito diferente, pois o instrumental dele é muito esquisito. Diferente dos outros discos da saga Skylab que pendem mais ao rock e MPB, no Skylab 1 de fato tem muito teclado e instrumentos que não são frequentes no estilo musical que foi sendo construído ao longo da carreira do Skylab. Então eu acredito que a liberdade criativa do Rogério foi comprometida na produção desse disco, e que sinceramente pra mim ele é bem fraco, e a única música dele que gosto mesmo nesse disco e na versão dele especificamente é Matador de Passarinho, Jesus. Skylab não liga pra religião, ele se considera ateu / agnóstico, e tem músicas dele que refletem bem isso, especialmente a música chamada Jesus, que aparece no disco Skylab 2. Eu não vou ler a letra em voz alta, porque os trechos dessa música realmente, tipo, se eu falar em voz alta, alguém pode pegar comigo falando para tentar comprometer minha imagem, mas para alguns o conteúdo da música pode ser ofensivo para a religião cristã. No entanto, se você ver com um olhar mais crítico, dá para ver o que o Skylab quis dizer nessa letra. Ele fala do branqueamento que a igreja, especialmente a católica, faz na imagem de Jesus, e que provavelmente ele não é branco, como vemos na maioria das representações dele. O Sky quis dizer isso de modo bem ácido e escrachado, do jeito dele, né? Por isso que ele usa a doença vitiligo, que inclusive é a doença, né, que deixou a pele do Michael Jackson toda branca e tal, para falar desse branqueamento de Jesus. Funéria é o nome de uma música do Rogério Skylab que descreve uma família de mortos-vivos. Eu gosto muito dessa música e ela serviu de inspiração para a criação da personagem Funéria do desenho Fudêncio e seus amigos. Por sinal, o Skylab aparece no episódio Cu de Copo. Ele aparece fazendo propaganda do jogo do copo, que é basicamente um tabuleiro Ouija que a molecada brinca nesse episódio. Chegou o jogo do copo, o jogo que você pode falar com os espíritos. Espíritos bons, espíritos maus, espíritos bipolares. Já nas lojas, peça para o seu pai o jogo dos copos, na versão copo de uísque, requeijão e geleia de mocotó. A mamãe fica com a geleia e você com o copo. Rogério Skylab. No programa Matador de Passarinho, o Rogério Skylab entrevistou o Rogério Skylab. Eu sei que ficou redundante, mas não tem jeito. Que é basicamente o Sky vestido de mulher, que aparece na capa do disco Skylab 5. Só achei interessante por aqui porque é uma das entrevistas mais bizarras que já vi, pois isso é mais sinistro que Coringa e Murray no Coringão. O Skylab é a única pessoa que já se auto-entrevistou na TV, na moral. Uma curiosidade é que quem fez o design e fotografia da Rogéria na capa do Skylab 5 é a esposa do Rogério. Na época ela estava fazendo um trabalho sobre travestis, aí o Sky gostou e decidiu pôr isso aí na capa. E quais são os seus planos para o futuro? Do futuro ninguém sabe. Paga um paquete. Capa de Skylab 6. A capa de Skylab 6 é uma foto do Rogério com a cara toda inchada porque ele fraturou a mandíbula quando estava andando na chuva e caiu batendo o queixo em um gelo baiano. Fez 2 operações e ficou naquele estado da capa. Não sendo bastante, Skylab pediu para sua mulher, a Solange, para quando ele acabar de operar e tivesse todo mal, que era para ela tirar uma foto dele. E quando ela tirou, o Sky viu, gostou tanto e falou: essa aí que vai ser a capa do meu disco. Agora você sabe que eu tive um acidente terrível, né? Eu fraturei a mandíbula. Então eu tô sob acidente de trabalho. Vamos ver essa foto. Assim tem uma foto aqui do... Olha lá. Eu estava andando um pouco, correndo, escorreguei e bati com o queixo numa daqueles gelos baianos que serve para não deixar carro estacionar. Eu sei. Bati de queixo. Então eu fraturei a mandíbula, tive que operar, fiz 2 operações, foi barra pesada. E aí, a minha mulher sempre, eu pedi: Solange, quando eu estiver bem mal, acabado de operar, você faz uma foto. E eu gostei tanto da foto que ela vai ser a próxima capa do meu disco. Maravilha!
profetização da demissão do Monark. No Flow Podcast de episódio número 92 do ano de 2020, Rogério participou do programa e nos minutos 46 e 30 segundos ele começa a fazer críticas ao programa, questionando Igor e Monark, especialmente o Monark, se eles pensam que estão em botequim, e diz que queira ou não, por ter uma multidão vendo na internet, o Flow tornou-se um programa jornalístico, com Igor e Monark sendo formados ou não. Se você tá num botequim, eu tô conversando com você, a gente fala qualquer coisa. Sim. Mas aqui não, aqui é um programa... A gente não gosta disso, na verdade, Sky. Agora a gente gostaria que aqui fosse uma conversa de botequim. Mas não é um botequim. Porque tem uma multidão vendo lá fora, cara. Isso aqui, querendo ou não, você sendo formado ou não, isso aqui é um programa jornalístico, porra. Monark e Igor na hora não ligaram tanto para o que Sky disse, mas em suma, ele quis dizer que as falas e ações naquele programa têm consequências fora dele. E 2 anos depois, Monark seria desligado do Flow após defender a criação de um partido neo-bigodista. Desse modo, os internautas da internet consideram as falas de Skylab proféticas, dizendo que ele fez uma previsão do que iria acontecer no Flow 2 anos depois. Isso é muito esquisito porque o assunto que levou a fala do Skylab foram temas políticos, era até a respeito do Kim Kataguiri e do Lula e tal. Então vai saber se o Skylab não é um viajante no tempo mesmo. Banda. Skylab foi vocalista da banda punk Setembro Negro. Tem um registro na internet que encontrei e cara, o Skylab era muito diferente nesse tempo. Ele lembra até um pouco o Ozzy. Eu e você, no Planalto Central, minha vida anda mal, carnaval. Eu e você, Rei Luís XVI, me perdi no PC outra vez. Eu e você, Urubu, Kung Fu, yeah, yeah, yeah. Eu e você, Capistrano de Abreu, palestinos, hebreus, quem sou eu? Deixa... As músicas têm mensagem. É um tópico que decidi por aqui quando assisti a um programa do Jô, onde o Skylab aparece e é perguntado o que o motiva a fazer música. Ele responde que não há algo que o motive a fazer música. Ele até fala que basicamente ele faz por fazer, faz música porque gosta de fazer. Mas tendo isso em mente, a dúvida de muitas pessoas é se o Skylab põe mensagem nas músicas dele. Se ele põe perspectivas, e é óbvio que ele põe. Mas ele nunca vai a público e falar, essa música quer dizer isso, isso e assado. Exceto, claro, aquelas que ele fala que são baseadas em coisas que ele viu e tal. Ele nunca vai vir falar, por exemplo, o significado da música Carrocinha de Cachorro Quente. Fica mais para quem ouve interpretar e achar seu próprio significado. Feto na capa do Skylab 3. Na capa de Skylab 3, o que aparece nela é um feto real. Skylab conseguiu esse feto em uma faculdade que ele, por razões óbvias, não fala qual é. Mas ele tá todo enfaixado e tal pra acho que até mesmo fazer parte da atmosfera do disco. Afinal, o Skylab 3 tem músicas como a Inferno, que acho que combina bem com essa capa. Na realidade, como eu disse, as capas do Skylab às vezes chocam, como a do Skylab 1, que é uma mulher estudada no mato, segundo o próprio Rogério. Mas de longe, acho que a capa do Skylab 3 é a mais perturbadora, especialmente depois de saber que isso aí é um feto de verdade. Essa capa aqui o que é? É um extraterrestre? Não, é um feto mesmo, entendeu? Foi tirado num laboratório de anatomia de uma faculdade, que eu não posso declarar aqui o nome, e é real, isso realmente é um feto. Mas aí, você aqui, ele tá enroladinho num cobertor? Aí, ele tá lembrando os parangolés, não é isso? É isso. Um parangolé? Então, aquele lance, aquelas cobertas todas. Você vai continuar fazendo música um desabafo? No disco Skylab 5 tem a faixa Você Vai Continuar Fazendo Música, que fala sobre uma pessoa ao longo de toda a canção questionando a outra se ela vai continuar fazendo música e dando motivos, os porquês disso não compensar. E mesmo assim, a pessoa vai continuar fazendo o que gosta. Isso pode ser facilmente um paralelo ao Sky. No programa do Jô de 2001, ele disse que a mãe dele, por exemplo, não apoiava muitas músicas dele porque ela tem uma formação católica e tal. Sua mãe tá assistindo hoje? Estava, eu acho.
Continua sua fã? Absoluta. É? Sofrendo muito, mas absoluta. Ela sofre mesmo quando te vê? Sofre. Por quê? Conta pra mim, Rogério. Porque eu uso... A minha mãe é católica, né? Católica, apostólica, romana. E a minha música, ela fala de palavrão o tempo todo, né? E é de muita sujeira, de muita... Então, uma pessoa com a formação católica dela, eu imagino que não deva admitir muito bem esse trabalho que eu faço, né? Também tem um trecho que ele fala que nunca ganhou dinheiro, muito pelo contrário, e você vai continuar fazendo música? Que diz a respeito do Skylab não ser um artista que ganha rios de dinheiro com a música dele. Ele já disse que não faz e nem fará sucesso, então quando você vê essa música com um desabafo, ela fica bem mais triste. André Peniche em Materiais Perdidos do Júpiter Maçã. No Matador de Passarinho com o Júpiter Maçã, o Skylab em certo momento pede pro Júpiter Apple falar sobre um material perdido do Júpiter Maçã que André Peniche teria falado a ele sobre. Mas o entrevistado estava completamente chapado e só disse de uma tal ou um tal de, sei lá, né, Japanese. Aí o Skylab simplesmente só ri muito e o assunto acaba aí. Tem um camarada, André Peniche, que fez um DVD, que fez um vídeo maravilhoso, né, antigo, e ele chegou a falar um dia para mim que você tem um material que nunca foi mostrado. Me fala um pouco sobre esse material. André Peniche tem minhas maiores obras vivas hoje. Mas algumas foram queimadas em um apartamento em Porto Alegre porque o negócio é rock and roll. Skylab se apresentou com a pica de fora. Skylab se apresentou em um show com a calça com a braguilha e seu taco pra fora. Tem essa postagem no Facebook onde ele fala isso. Pois achei um momento propício para mostrar meu violão. Nessas horas você não pode titubear. Abri o show com Urubu, inspirado em Man in Polyester Suits, de Robert Mapplethorpe. Não estava com aquele terno maravilhoso porque eu sou um fudido. Tava com uma calça surrada e uma jaqueta bem vagabunda, mas com de fora. Foi lindo porque algumas pessoas queriam se fixar na canção, naquela letra tão estranha, e ao mesmo tempo queriam se fixar no Produzia assim então no olhar uma espécie de estrabismo. Algumas pessoas inclusive viravam de costas em repúdio. Terminado o show, me esbarro com Herbert no camarim, que me diz assim: extrapolou, hein? Porra, até hoje eu não consegui entender o sentido daquela expressão. Skylab sendo Skylab. 11 de setembro. É o dia onde aconteceu aquela tragédia nos Estados Unidos que Celso Portiolli tem nada a ver. Mas enquanto os eventos caóticos se desenrolavam, Rogério Skylab estava apagando um boquete. Ele disse que ligava a TV alto para essas ocasiões, provavelmente para os outros não ouvirem ele. Aí na tela da televisão estavam lá as torres, né? Onde vocês estavam no 11/9/2001? Eu tava apagando um boquete. Isso é sério, eu coloquei na minha internet, é real isso. Jura? Eu juro, eu tava pagando boquete e quando eu pago boquete eu fecho a porta, ligo a televisão bem alta, né, para os vizinhos não ouvirem, e aí tava pagando um boquete, né. Nesse momento apareceu a cena da musiquinha do plantão da Globo, que era o Trade Center sendo explodido, arrebentado. Essa história é uma das mais famosas do Rogério, no entanto o contexto dela é tão bizarro que decidi colocar aqui na última camada do iceberg mesmo. Esse foi meu iceberg sobre o Rogério Skylab. Para mim, o Skylab é um artista totalmente único e autêntico. Ele se manteve consistente na sua essência ao longo de todos os anos de sua carreira e nunca se vendeu. E isso não impediu ele de aumentar seu público. Ele não teve apoio da grande indústria fonográfica, como ele mesmo disse. Ele produziu grande parte de seus discos. Ele consegue fazer música sobre temas que, quando você ouve com mais atenção, você vê que são apenas temas que até são cotidianos, como esperar na fila do banco, ereção involuntária, relacionamentos, escolhas que tomamos, a mídia, sabe? Então, a questão é que as pessoas que são de fora da bolha veem o trabalho do Skylab e acham que ele é doido, acham que ele não bate bem e tal, mas na realidade, ele só faz músicas
sobre temas relativamente comuns, mas que mais ninguém faria música sobre. Tá, eu acho que talvez o Jupiter Apple faria, mas ele morreu. Então, sinceramente, nunca mais terá outro artista na música brasileira como o Rogério Skylab. Ele tá velho e já disse que talvez a trilogia do fim seja o seu último grande trabalho. Mas, mesmo se ele parar com as músicas, todo o trabalho dele vai ficar para todos ouvirem e conhecerem e notarem o quão autêntico ele é. E mesmo não tendo o tamanho dos artistas que citei na intro desse iceberg, ele para muitos tem tanta importância quanto no gosto musical de pessoas como eu, por exemplo. E de longe, Skylab é um de meus artistas favoritos. Esse iceberg foi feito do zero por mim e por um membro do meu servidor do Discord, o João Verso, que também é fã do Skylab, além de, claro, ter recebido ajuda com a questão musical com o Lich na guitarra. Vou deixar o canal do Lich na descrição, já que ele faz uns covers massa de Green Day e outros artistas. E agora sim, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o gostei. Se não está inscrito, inscreva-se no canal. E agora sim, adeus, falou e tchau!